1 Coríntios capítulo 7, a partir do versículo 29, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, aos crentes que ali se encontram. E o texto começa dizendo o seguinte: o que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Louvado seja Deus pela sua palavra. Esse é o texto da nossa reflexão dessa noite. E pensando nisso, ele chegou a mim, esse texto, vendo a velocidade com que nós temos a sensação de que o tempo está passando depressa demais. O mundo está mudando, muita coisa está mudando, e muitas coisas estão mudando de forma muito acelerada. Você já teve essa percepção? Sim? Que dizer nesse ano? Quantas mudanças? Mas não foi só nesse ano de 2020. O mundo vem mudando e a sensação que nós temos aqui, pelo menos eu tenho, é de que tudo tem mudado de uma forma muito acelerada. Veja só, daqui a 20 anos, o mundo não será mais da forma como nós o vemos, vivenciamos e o entendemos hoje. Daqui a 20 anos, como nós o conhecemos hoje, não será mais este mundo. Este mundo não existirá mais daqui a 20 anos. Existem algumas informações que eu fui atrás e eu quero compartilhar contigo, que fala a respeito dessas mudanças com relação ao tempo e aos anos que vão passando e a gente que vai amadurecendo, crescendo e envelhecendo. Algumas informações interessantes sobre esse fenômeno. Por exemplo, 80% das profissões que mais pagam hoje e melhor ajudam, trazem benefícios, melhores empregam as pessoas hoje, há 20 anos atrás, elas não existiam. 80%. E daqui a 20 anos, 80% das profissões que melhores pagam hoje, que melhores abraçam os funcionários hoje, não existirão. Isso é um dado estatístico. Nós vimos, por exemplo, várias profissões acabando. Sabe aqueles cursos antigamente que tinham? Não sei se você é dessa época, mas você fazia um curso de datilografia. Curso de datilografia. Joe, você sabe o que é isso? Não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Muito novinho. O que dizer, Ziga, da profissão leiteiro? A pessoa pegava, ia lá na chácara do Ziga, na casa do Ziga, na fazenda do Bolt, pegava os leitinhos lá e ia sair distribuindo de casa em casa, sim ou não? A profissão telefonista. Você precisava ligar para alguém fazer a ligação para você. Isso não existe mais hoje. Essa forma de ser, de mundo, não existe mais. É interessante porque o modo de se constituir serviços, de criar empresas e a forma de empreender também tem mudado. Olha só, se você vê, por exemplo, há uma empresa chamada Airbnb, é a maior rede hoteleira do mundo. Sabe quantos hotéis essa empresa tem registrado na sua razão social, no seu como patrimônio? Sabe quantos quartos essa maior rede hoteleira do mundo tem no seu nome? Nenhum. Zero. Não tem nada. O que dizer da Uber? Um dos mais importantes aplicativos do mundo de transporte de pessoas e agora de outras coisas. De alimentos, por exemplo, o Uber Eats. Sabe quantos carros essa empresa tem cadastrado como seu patrimônio? Nenhum carro. Uma empresa das mais tradicionais que nós nunca imaginávamos que iria desaparecer, desapareceu. Sabe do que eu estou falando? De que hoje a gente está muito na moda, os mais jovens sabem, mas eles não sabem mais fazer o que a gente fazia antes. A Kodak.
A Kodak, que eu anotei aqui, na década de 80, era responsável pela produção de 85% de todo o papel impresso, papel filme impresso no mundo. 85%. Quem diria que na década de 80, 90, uma empresa como essa, hoje, em 2012, abriria falência? Porque as pessoas não imprimem mais fotos, sim? Você vai na casa das pessoas mais velhas, que vão chegar para você e vem aqui ver o meu álbum de fotografia. Você vai lá na casa do irmão Jorjão, né, menina? Vai lá na casa do Ziga Bolt. Só os mais velhos tinham o hábito de imprimir o papel, a foto no papel. Veja só, a Google revolucionou a pesquisa, o estudo. Porque quando você queria entender sobre um assunto, o que você fazia antes? Vamos falar da década de 90. Você tinha que ir na Barça. Eu acho que o Ademir naquela época vendia Barça. Hein, Ademir? E ele porta em porta vendendo Barça. Meu, eu quero vender para você uma enciclopédia aqui, que aqui tem todo o conhecimento do mundo. Não é do seu tempo, Ademir. Quem diria que um dia as locadoras de filme seriam substituídas pelas redes de streaming, o mais conhecido nosso, Netflix, em que não tem um filme sequer físico, está tudo na nuvem, está tudo aí. A IBM, veja só, a IBM criou um computador inteligente que foi batizado como Watson. O Watson está mexendo com os advogados, porque a Watson, ela responde dúvidas e atende consultas jurídicas com 90% de precisão. 90% de precisão, contra 70% de bons advogados. Isso também vai entrar na medicina. A Watson já consegue diagnosticar com 94% de precisão câncer. Veja, é a transformação de um mundo que está mudando de forma acelerada. O mundo está mudando e mudando de forma rápida. Os carros serão autônomos daqui a 20 anos, é a projeção. Nós não iremos mais dirigir. O estudo disse isso. Você não precisará mais de carteira de motorista. Terá menos acidentes, lógico. Hoje, no mundo, o trânsito é responsável por mais de 1.200.000 mortes. Vai ser um mundo diferente como nós o conhecemos hoje, sim? Bem diferente. Certamente terá muito desemprego nas profissões que nós conhecemos hoje. Certamente. Os robôs continuarão substituindo as pessoas nas atividades que são automatizadas, aquela atividade mais mecânica, mais repetitiva. Fala-se que na agricultura, Ziga Bolt, cada agricultor poderá ter um robô que custará no máximo $100 para fazer todo o serviço de colheita. Mas também outras profissões surgirão, como já tem surgido. Talvez o seu filho ou as pessoas mais novas aqui entre nós estarão trabalhando ou já estejam interessadas em uma profissão que a gente não faz a menor ideia ou não fazia a menor ideia há um tempo atrás. O que dizer dos blogueiros, por exemplo? De repente seu filho vai chegar para você e dizer: mãe, eu já sei o que eu quero ser da vida, blogueiro. Não é de admirar que você vai olhar para ele e dizer: que é isso, menino, vai virar gente? Que negócio de trabalho é esse? Certamente, a gente não conhece. O mundo está mudando e muito rapidamente. A gente não consegue nem imaginar tudo que vem por aí. Sim? Você também tem essa sensação? Por que eu estou falando tudo isso? Porque o apóstolo Paulo é este homem que escreveu essa carta e ele tem uma característica muito importante que nós temos que ter também. Ele é um homem extremamente atento às mudanças do seu mundo. É um homem que está sintonizado. O Paulo, quando escreve essa primeira carta, que não é a primeira carta, ele mesmo diz nessa primeira carta que nós temos que ele havia escrito outra antes. Ele está em Éfeso. Lá em Éfeso ele recebe a visita da família de Chloe.
Chloe chega a Paulo para trazer informações, outras cartas dos membros da igreja de Corinto, para trazer essa informação para o Paulo, a fim de que ele possa resolver questões que estão acontecendo na igreja de Corinto. O texto que nós lemos tem duas informações importantíssimas que tem a ver com toda essa mudança que eu estou falando, porque o Paulo ele começou dizendo o seguinte: o tempo é curto e a forma presente deste mundo está passando. Duas afirmações que o Paulo fez: o tempo é curto e a forma presente deste mundo está passando. E quando ele faz essa afirmação, ele diz, versículo 29, aquele que tem esposa, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usasse. São 5 conselhos que Paulo dá aqui, que refletem a percepção que ele tem do mundo que ele está inserido. E a percepção dele, ele começa dizendo que o tempo é curto e a forma do mundo presente está passando. Exatamente o sentimento que eu tenho hoje. O tempo é curto e o mundo está mudando. Num mundo em constante mudança, que muda numa velocidade que nós não conseguimos acompanhar, um mundo que deixa a vida cada vez mais longeva, mais duradoura e ao mesmo tempo mais curta. Você já percebeu isso? É o mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos cada vez menos conscientes da passagem do tempo. Nós estamos cada vez menos conscientes de que o tempo está passando rápido e de que a vida é curta. Quem gosta de sociologia, por exemplo, tem um livro do Max Weber chamado Ciência e Política, Duas Vocações. Nesse livro é muito interessante que, dentre tantas reflexões que ele faz, o Weber faz uma reflexão interessante entre a vida como ela era no Antigo Testamento, lá no tempo dos patriarcas bíblicos, e a vida como ela é hoje. E o Weber ele diz assim: um homem como Abraão, por exemplo, um homem como Isaac, um homem da antiguidade, com 40 ou 50 anos, já tinha visto de tudo na vida. Ele já se sentia pronto para partir. Hoje, uma pessoa com 80 anos, com a velocidade que o mundo está, sente que não viveu nada, que não viu nada, que não pode morrer, que não está pronta para isso. Veja, você lê as histórias de homens e mulheres da Bíblia, quando chega a hora desses homens e mulheres partirem, eles já estão prontos. Na Bíblia, quem não está pronto para morrer é sempre o ímpio, aquele que não conhece a Deus. Isso é uma das características das histórias bíblicas, porque essas pessoas que não conhecem a Deus, elas não têm esperança, elas não sabem o que vai ser delas. Essas pessoas, elas não estão prontas para se encontrarem com o Criador, porque elas não conhecem o Criador. Mas os homens de Deus na Bíblia estão sempre prontos. Essa é uma verdade. A gente pode até viver mais tempo que viveram os nossos avós, por exemplo, e esse é um dado também. A média de idade no mundo subiu. Veja, a média é de 74 anos. A partir de 2036, a expectativa é que a cada ano que se passe, a média suba 1 ano. Ou seja, se você tem filhos pequenos, Laurinha ali, né? Laureca, Marcela, a vovó, não vai ver isso não, porque já está velhinha, mas a Laureca, a estimativa de vida dela, é brincadeira, Lídia, eu quero que você viva bastante com a Aparecida. A média de vida da Laura, por exemplo, é de que ela seja as primeiras pessoas centenárias, vivam mais do que 100 anos. O mundo que a minha avó conhecia e dominava não existe mais, nem a sua avó e seu avô.
E o mundo que eu conheço e nós conhecemos hoje e dominamos hoje, não vai existir daqui a 20 anos. A forma do tempo presente está passando e eu estou tentando entender como isso vai ser e não ter medo de viver e nem ter medo do que me espera no futuro. É por causa disso que Paulo escreve essas palavras que nós lemos. Já que a vida é curta e a forma do tempo presente está passando e passando rápido, é o que Paulo diz, então ele diz assim: eu sugiro a vocês que vocês se desapeguem com mais facilidade. Se desapeguem com mais facilidade. É o que Paulo está dizendo. Dentre tantas coisas, nesse capítulo 7, que ele está falando especificamente sobre a relação entre homem e mulher, marido e a mulher, e a esposa e o esposo. Nesse final, ele está dizendo isso também. Se desapeguem com mais facilidade. Então, quem é casado, é a primeira lição que ele dá das 5. Viva como se não fosse. Foi isso que você leu na sua Bíblia? Quem é casado, viva como se não fosse. Importante fazer uma distinção bem clara entre desapego e descarte. Porque talvez, viu, Marlene? Eu vou fazer essa distinção bem clara. Para que hoje, quando chegar em casa, um alemão não entenda as coisas erradas e chega para você lá, ó, o Joel lá no culto, hoje à noite, e falou que é bom que o homem viva não casado, não case. Então, mulher, já deu até aqui, tchau. Não é isso. Não é isso. Ouviu, alemão? É importante a gente fazer essa distinção entre desapego e descarte. Paulo não está falando de descarte. Ele está falando de desapego. O que ele está dizendo na essência, igreja? A minha família, por mais importante que seja, por mais amor que eu tenha a ela, por mais dedicação que eu tenha a ela, não vai me impedir de ser quem Deus quer que eu seja. Está claro isso para você? Amém? Amém? Porque nessa de eu me dedicar à família, nessa de eu priorizar sempre filho, marido, esposa, às vezes eu me esqueço que Deus é prioridade até sobre a família. Isso é sério. Aí o marido faz tanto para suprir a necessidade da família. O marido se dedica tanto para dizer: não, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar até altas horas, porque o meu filho vai ter do bom e do melhor, porque eu vou ser o melhor marido para minha esposa. Esse marido faz tanto para agradar a sua família, aquelas pessoas que estão perto dele, mas ele não vive uma vida que agrade a Deus. Aí a esposa faz tanto para a família, se dedica tanto para os filhos, e esquece que o seu compromisso primeiro é com quem? Com Deus, que é agradar o coração de Deus. Esse desapego que o Paulo está falando mostra que os meus relacionamentos, marido e esposa, esposa com esposo, pais com filhos, filhos com os pais, esse desapego mostra que os meus relacionamentos, por melhores que eles sejam, não são mais importantes que o meu relacionamento com Deus. Jesus disse com todas as letras, Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Isso é sério. Porque de repente a gente está achando que eu trabalhei tanto durante a semana, fiquei tão distante da minha família, domingo é o único tempo que eu tenho para a família. Então eu vou ter que abrir mão da reunião com a igreja, eu vou ter que abrir mão. Deus, olha, você não está vendo, meu trabalho é tão puxado, eu preciso trabalhar para poder sustentar a minha família, eu sou o provedor desse lar. Jesus acabou de dizer algo muito importante e sério com relação às prioridades.
Só tem um jeito dos nossos relacionamentos serem saudáveis num mundo acelerado e em constante mudança, igreja. Só tem um jeito: Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Se Deus não está em primeiro lugar, e eu tento colocar minha esposa em primeiro lugar, e eu tento colocar os meus filhos em primeiro lugar, eu machuco a minha esposa e os meus filhos, e eles me machucam e ela me machuca. Você entende isso? Quando nós colocamos o outro em primeiro lugar, nós vamos correr um risco enorme de nos machucarmos, de desgastarmos os nossos relacionamentos. A gente vai decepcionar a nossa esposa, vai decepcionar os nossos filhos e nós seremos decepcionados por eles. Agora, se Deus é primeiro lugar na minha vida, se Deus é primeiro lugar na minha vida, eu sou uma bênção para minha esposa, eu sou uma bênção para os meus filhos. A minha esposa, com Deus em primeiro lugar, vai ser uma bênção para mim. E os meus filhos, colocando Deus em primeiro lugar, também serão uma bênção para mim. Você entende isso, amém? Mas claro, o pastor, ele contou uma história muito interessante, que quando ele era seminarista, e ele foi casar, e ele estava todo cheio de si, né? Não, sou seminarista, entendi a minha vocação, meu chamado pastoral, e quero casar com essa mulher, a mulher da minha vida, mas eu preciso muito dizer algo para ela antes da gente casar. E ele a procurou, chamou para conversa e disse para ela: eu preciso te dizer algo muito importante que talvez você não vá gostar, e talvez daqui em diante, quando eu lhe disser isso, a gente possa tomar rumos diferentes. O que é que você tem para me dizer, homem? Eu quero te dizer que você, por mais bonita, amável que seja, mais parceira que seja, minha parceira, você não é prioridade na minha vida. E esse pastor conta que ele se encheu assim: agora eu estou bom, agora eu consegui. Você não é prioridade na minha vida, disse. Estava se achando até o espiritual. Ao que ela olhou para ele e respondeu: e você está pensando que você é o quê? Você está pensando que você é o quê? Que você ocupa que lugar na minha vida? Eu estou com você porque eu sei que você tem Deus em primeiro lugar na sua vida. E que independente das horas que você tem aqui adentro, estudando a mensagem, atendendo nessa caminhada pastoral que você seguir, Deus é primeiro lugar na sua vida. Então você, acorde, porque você também não é prioridade na minha vida. Quando nós temos Deus em primeiro lugar, os nossos relacionamentos se tornam saudáveis, leves. Coisa mais linda é o relacionamento onde Deus é o primeiro, ocupa o lugar central. Quando os nossos relacionamentos levam Deus a sério, eles são saudáveis. Por quê? Porque eu não espero do outro um amor que só Deus pode me dar. Você entende isso? Amém? Eu não coloco uma expectativa no outro. A minha expectativa está em Deus. Eu não cobro do outro. Eu não cobro do outro aquilo que eu estou recebendo de quem? De Deus. De Deus. Deus em primeiro lugar. Então, quem está casado, viva como se não tivesse. O Paulo não está descartando o princípio lá de Gênesis, nem de Levíticos. Eu acho que Gênesis diz: não é bom que o homem viva só, por isso lhe farei uma companheira. Paulo não está descartando esse princípio. Ok? Mas ele está dizendo: se você é casado, viva como se não fosse. Porque Deus tem que ocupar centralidade, o primeiro lugar da sua vida. Primeiro lugar. Mais importante que essa relação que nós temos, interpessoal, de amizade, de conjugal, de pai para filho, de filho para com os pais, é aquilo que nós temos com Deus. Outro desapego que Paulo faz é o seguinte: quem chora, viva como se não chorasse. Versículo 20. Por que isso? Porque nós somos de uma geração que se apega até no sofrimento. Tenta tirar o sofrimento de quem está sofrendo.
Tenta tirar o sofrimento dessa pessoa que sofre há anos para você ver o que acontece. Ela quer chorar aquilo a vida toda. Ela quer poder reclamar dessa dificuldade a vida toda, por muito tempo. Retire de uma pessoa que ela se queixa desse sofrimento e ela perde o sentido da vida. A pior coisa é que uma esposa, para uma esposa que só se queixa do marido que não é cristão, é esse marido se converter, porque ela não vai ter mais de quem se queixar. A pior coisa que tem um esposo que tem uma esposa que não é cristã é essa esposa se converter, porque ele não vai ter mais de quem se queixar. O marido que só reclama da esposa, conhece gente assim? Se ela muda, ele não vai mais poder reclamar. De quem que ele vai reclamar? Pais com filhos problemáticos, esses filhos mudam. O que acontece com esses pais? Eles vão reclamar de quem? Em 2008, lá em Bocaiúva do Sul, na cidade de Bocaiúva, eu atendi um casal, uma família da igreja, e o filho deles tinha problemas com drogas. Um filho deles tinha problemas com drogas. E aí não foi uma nem duas vezes que eu mesmo levei esse jovem em clínicas de recuperação, e ele ficava lá meses. E eu acho que a pior coisa que aconteceu na vida desses pais foi quando esse filho voltava para casa bem, porque esses pais não tinham mais com o que se preocupar, e esses pais não tinham mais de quem reclamar. Sabe o que acontece? Quando esse filho voltava bem para casa, esses pais, eles tinham que dar conta dos problemas que eles dois tinham. E aí eles não conseguiam mais olhar um para o outro, porque há tantos anos o motivo de ser esse casal era o filho problemático. E esse relacionamento foi construído em cima de um filho drogado, problemático. Tira-se a droga desse filho e ele fica são, os pais ficam doentes, porque vão ter que rever problemas conjugais que há anos não viram. Vão ter que dar conta com esse relacionamento que eles nunca deram conta. Você entende isso? Esses pais, quando se viam sem a luta com o filho drogado, percebiam que tinham outras questões para acertarem entre eles. Aí, então, era melhor ter o filho drogado por perto deles sempre, para eles não terem que mexer nesse vespeiro do relacionamento conjugal. Conhece família assim? Eu conheço algumas. Tem gente que não pode abrir mão do sofrimento, e o Paulo está falando isso. Ele está dizendo: desapegue-se das suas lágrimas, para de reclamar, para de chorar, e mesmo que você tenha motivos para reclamar e chorar, mesmo que você tenha motivos para chorar, lágrimas doloridas, choros daqueles da alma mesmo, viva como se não chorasse. Numa geração que a gente costuma dizer mimimi, que a gente vive hoje, onde tudo é motivo para choramingar, Paulo está dizendo: viva como se você não chorasse, ainda que você chore. Terceiro desapego que Paulo sugere vai na direção contrária desse. Os que são felizes, viva como se não fossem. Versículo 30. Por quê? Porque é lógico que existe um apego na felicidade. É lógico. É bom estar feliz. É lógico que existe esse apego. É o apego da zona de conforto. É o apego do prazer. É o apego que a gente quer ficar abraçado nesse apego tão bom, porque está tudo bem na vida e eu não quero que mude nada, porque eu estou gostando desse conforto. Está tudo tranquilo. Eu até posso ter dinheiro na conta,
até passou esse mês, ainda sobrou um dinheirinho, então está tudo bem. Sabe? Estou com saúde, minha família está bem, em casa está tudo bem, todo mundo está livre do corona, está tudo ok, e aí tudo ok. Aí Paulo diz, você está feliz? Viva como se não tivesse. Muito interessante, não é verdade? Você não deve se apegar nem à felicidade que você tem por direito. Por quê? Por que é que Paulo está falando isso? Porque você não pode permitir que a alegria, que esse momento bom, que essa felicidade se transforme em aprisionamento da alma e coloque você numa zona de conforto da qual você não quer mais sair. Você entende isso? É o que Paulo está dizendo. Quem é que quer sair de onde está bom? Quem é que quer sair de onde está bom? Quarto desapego que Paulo sugere é o desapego dos bens. Os que compram, vivam como se nada tivessem. Você já percebeu como as coisas que nós temos também têm um potencial aprisionante? Sim? Já percebeu isso? Aquilo que você tem um potencial aprisionante. Quem não tem nada, tem menos preocupação. Mas quem tem muito, tem mais preocupação. Quem não tem nada, tem menos a temer. Mas quem tem muito, tem mais a temer. Tem que ter mais medo, tem que ter mais cuidado. Quando você não tinha nada, eu não sei se você lembra dessa fase na sua vida. Talvez a sua vida ela fosse mais leve, mais tranquila. Agora que você tem mais, você é refém disso que você tem. Mulheres, lembra quando você podia ter só bijuteria? Ah, pastor, eu ainda estou nessa fase, não cheguei na joia ainda, amém. Deus te abençoe, vou orar para você chegar lá. Mas se você não chegue preocupada. Mas lembra quando você podia ter só bijuteria? Você saia na rua despreocupado, uma bijuteria, paguei 5. Foi na feirinha, pode levar. Agora você sai com aquela joia que você ganhou, ou que você juntou um dinheiro, sabe, suado para você comprar. E de repente vem um ladrão e rouba isso de você. Você vai ficar muito triste, muito chateado, sim ou não? E eu não estou dizendo que você não possa ter, não tem nada a ver com isso. Tenha, eu oro para que você tenha. E aqui eu quero fazer só um parênteses num ponto muito legal, já comentei uma vez aqui. O problema não é ter, nunca vai ser. Jesus nunca nos chamou para sermos miseráveis, não termos nada, muito pelo contrário. E nem Paulo está dizendo isso. A ideia é mais ou menos assim, eu vou tentar exemplificar. Um dia numa célula, há muitos anos atrás, estávamos conversando assim, jovens. Eu era mais jovem do que eu sou hoje, afinal de contas ainda sou jovem, né? Certo, alemão? Nós estávamos conversando e uma pessoa levantou a questão de que é pecado a gente ter 2 carros. Eu acho um absurdo crente ter 2 carros, crente ter uma casa aqui, ter uma casa na praia para ficar o ano inteiro fechado. Eu acho um absurdo. Um jovem cristão da célula levantou essa questão aí. E eu, como líder da célula, eu fiquei, agora o que eu vou falar, né? Vou confrontar essa pessoa, Deus vai me dando sabedoria. E eu orando, um outro jovem pegou, escutou e falou assim: você acha mesmo? Pois eu acho o contrário. O meu pai, os meus pais, esse jovem falando para o outro, sempre tiveram mais de 2 carros na garagem. Sempre tiveram mais de 2 carros na garagem. Eles têm mais de uma casa, apartamentos aqui. E eles têm mais de um apartamento na praia. Mas sabe o princípio que eu cresci vendo os meus pais tendo esses bens todos? O princípio da generosidade, da partilha. Porque a igreja que eu cresci, todo ano faz um crescer missionário.
E aí vem missionários de todos, quase muitos países, dos outros lugares, assim, faz uma concentração, são 4 dias do que eles chamam de crescer missionário. E aí os missionários vêm da Itália, da Turquia, de vários lugares, e aí vem para a igreja, e aí a igreja promovia um intensivo de cuidado para esses missionários, que estão lá no fronte de batalha, do campo missionário. E aí ele continua a história. Quando esses missionários vêm, os meus pais pegam não uma chave do carro, porque eles têm mais de 2, mas às vezes 2, e entregam para um missionário e dizem assim: está aqui a chave do meu carro, eu tenho mais do que um, pegue o meu carro e use o tempo que você estiver aqui. Se você quiser saber mais, eu tenho uma casa na praia tal, assim, está aqui o endereço, vai lá, eu já abasteci a geladeira com tudo que você precisa, passa um final de semana lá, usufrui. Esse é o princípio bíblico da mordomia, igreja. Eu oro para que você tenha mesmo, mas eu oro para que você seja bom mordomo, e que você não tenha apego a isso que você tem. Apego ao meu carro, imagina, eu vou dar na mão dessa pessoa que eu nem conheço? A minha casa, eu vou abrir para essas pessoas desconhecidas? Por isso que o Paulo está dizendo exatamente isso. E a conversa da célula terminou assim. O rapaz dizendo para o outro: eu vejo os meus pais, e eu cresci com esse princípio, de que meus pais são abençoados e eles podem ter, mas eles compartilham aquilo que eles têm. Então, quando vem missionário, está aqui, ó. Você precisa de um carro, está aqui. Você precisa descansar na praia, está aqui. Pega a minha casa, eu tenho uma casa lá para você. Vai. O tanque está cheio. Vai. Não precisa abastecer. Não compra nada. Eu abasteci o freezer, a geladeira, tem comida para você, para os seus filhos. Leva quem mais você quiser. Esse é o princípio bíblico da partilha, de sermos bons mordomos. Paulo não está dizendo que se você tem, você tem que abrir mão de tudo e viver na miséria. Não é isso. O mundo que nós vivemos diz que as coisas têm mais valor que as pessoas. Sim, esse é o princípio bíblico do Paulo. As coisas têm mais valor que as pessoas. E a gente se apega. E o que acontece quando a gente se apega àquilo que a gente tem? A gente vira refém daquilo que a gente tem. Você entende isso? Diga amém. Amém? Está comigo? Apegos materiais, como eu falei, uma casa, um carro, um bem que você tenha, todos nós temos isso. Eu também tenho. Como é difícil a gente se livrar desses apegos. Paulo está dizendo: aqueles que compram coisas deste mundo, aqueles que compram coisas, vivam como se nada tivessem. Por que, igreja? Porque de fato nada é nosso. Tudo é de quem? De Deus, e tudo vai ficar. Nós não vamos levar nada. Lembra do jovem que tinha muitas coisas e não conseguiu desapegar-se? Jesus conversa com ele obedecia todos os mandamentos. Esse jovem, a história, a parábola de Jesus conta. Esse jovem obedecia todos os mandamentos, e a pergunta para Jesus, ele pergunta para Jesus: o que mais me falta então, mestre? Aí Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo que você tem, dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, o que aconteceu? A história diz que ele foi embora triste, porque ele era muito rico. Em outras palavras, ele era apegado à sua riqueza. Qual o problema do jovem rico? O apego aos seus bens materiais. Ele era refém daquilo que ele tinha. E para fechar a questão, Paulo faz uma quinta sugestão de desapego. Os que usam coisas desse mundo, vivam como se nada usassem. Versículo 31. Aí Paulo está falando dos hábitos, de costumes, da rotina, de você não se deixar aprisionar por nada na vida, porque se o tempo é curto e a forma do mundo presente está mudando, está passando, qual é o princípio de Paulo? Você não pode ser encontrado refém daquilo que você possui. Nessa vida que é transitória, nós não podemos ser encontrados refém
Porque se nós somos encontrados apegados, abraçados, refém daquilo que nós temos, nós vamos estar sob pena de perder a bênção da vida que vale a pena, que é a vida eterna com Deus. Quem é que em sã consciência abre mão da vida eterna para se agarrar às coisas desse mundo? Quem é que em sã consciência faz isso? Sabe quem? Eu e você. Nós abrimos mão daquilo que vale a pena, da vida eterna, para nos abraçarmos aquilo que é passageiro. Todos nós, se não fosse a graça de Jesus sobre as nossas vidas, todos nós ficaríamos aqui, abraçados àquilo que nós conquistamos, aquilo que nós construímos, nós morreríamos aqui mesmo, se não fosse a graça de Jesus, porque nós não temos dificuldade nenhuma de trocar o certo pelo... Conhece? Continue a frase, nós trocamos o certo pelo duvidoso. Nós não temos dificuldade de fazer isso, nós não temos dificuldade de trocar o verdadeiro pelo falso, muitas vezes. Nós não temos dificuldade de trocar o eterno pelo passageiro, muitas vezes. Nós não temos dificuldade de vender o nosso amanhã para garantir o hoje. Eu e você somos assim. E a Bíblia vai muito na direção contrária desse princípio que nós vivemos, porque a Bíblia sugere que você perca o hoje para ganhar o amanhã. Aliás, para Jesus, quem não perder, não ganha. Se nós queremos ser os primeiros, nós teremos que ser os últimos. Olha a lógica do Cristo. O mesmo Jesus que disse, se o teu olho te faz tropeçar, o que a gente tem que fazer? O que a gente faz, Ziga? Arranca. Porque é melhor entrar na vida eterna sem o olho do que ir para o inferno com os dois. Em outras palavras, é melhor ver meio anjo do que um diabo inteiro. É ou não, Ziga? A Bíblia não tem dificuldade em suprimir as experiências prazerosas que nós queremos ter e gostamos de ter nesse presente, em nome das alegrias futuras, vindouras. A Bíblia não tem dificuldade em massacrar o nosso eu. O próprio Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, os crentes de Roma, Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz assim, eu estou bem certo de que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Igreja, eu temo que nós, e eu estou me incluindo nisso, que nós já não acreditamos mais tanto assim nessa verdade que o Paulo está apresentando para nós. O tempo é curto e a forma desse tempo presente está passando. Nós precisamos aprender a nos desapegar. Desapegar não é descartar, amém? Eu vou continuar casado, eu vou continuar chorando, eu vou continuar sendo feliz, eu vou continuar comprando coisas, eu vou continuar usando e usufruindo das coisas, mas sendo casado, eu vou viver como se não fosse. Por quê? Porque Deus é prioridade. Recentemente eu escutei assim: pastor, as coisas agora mudaram, porque sabe como que é, né? Recém-casado, filho pequeno, aí já não dá mais para assumir tantas coisas na igreja, aí não dá mais para ir em todos os cultos, aí não dá mais para ser líder, aí não dá mais. Eu fiquei entalado, mas o Espírito Santo me segurou. Eu respondi com uma pergunta: é mesmo?
Ela falou, né? Sabe como é, vida de recém-casado, filho pequeno. Eu falei, é mesmo? Você acredita nisso? Claro, né, pastor? Não tem como. Eu falei, tá bom. Tá bom, então. O que eu posso fazer? Se essa é a sua prioridade, sendo casado, eu vou viver como se não fosse, porque Deus é prioridade. Chorando, eu vou viver como se não chorasse, porque as minhas lutas não são desculpas para eu não ser quem Deus quer que eu seja. Sendo feliz, eu vou viver como se não fosse. Por quê? Porque eu não posso me apegar ao meu prazer e esquecer que Deus tem uma missão na minha vida. O que mais? Comprando as coisas desse mundo, eu vou viver como se eu não tivesse nada. Por quê? Porque eu não posso permitir que as coisas me aprisionem e eu não seja quem Deus me chamou para eu ser. E usando as coisas desse mundo, eu vou viver como se eu não tivesse nada. Por quê? Porque o que eu preciso vem de quem? O que eu preciso vem de Deus. O Senhor é meu pastor e nada. E aí então, eu tenho 2 conselhos práticos para você. No mundo em constante mudança, primeiro, aprenda sempre. Se você sabe que o mundo daqui a 20 anos não será o mesmo do que é hoje, qual será um caminho que você pode escolher? Aprender. Aprender. Porque as pessoas podem me tirar tudo que eu tenho, mas não podem tirar aquilo que eu sei. Conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais entendimento eu tenho, mais maduro eu fico, principalmente conhecimento de Deus, de Cristo. Principalmente conhecimento de Deus. Aprender é uma chave importantíssima ao longo de toda a Bíblia. Aprender. Por isso a Bíblia fala tanto em aprender, em edificar, em instruir. São palavras chaves na Bíblia. Aprender, edificar e instruir. E o segundo conselho: desenvolva sensibilidade na sua vida para ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia nos apresenta, ela coloca diante de nós histórias de um mundo que está em constante mudança. E os protagonistas dessas histórias todas bíblicas, desde o início da narrativa bíblica em Gênesis, desde que surgiu o homem e antes do homem, as histórias e os protagonistas, na sua grande maioria, mudaram o seu mundo. Por quê? Porque ouviram a voz de Deus. Ouviram a voz de Deus. Abraão, velho já, mudou a história não só da sua família, mas de uma nação. Moisés, Abigail, Ruth, José, o que dizer dos profetas, homens que mal sabiam falar, iletrados, os discípulos, Paulo, ou como nós estamos estudando hoje, Jesus Cristo, nunca negou a voz de Deus, muito pelo contrário, diante da dificuldade do mundo que mudava aceleradamente, buscava ouvir a voz de Deus, entender o seu contexto, o seu meio, perceber as mudanças, aprendia sobre aquilo, ouvia a voz de Deus e mudava o cenário que ele estava inserido. No mundo em constante mudança, com velocidade acelerada e um futuro cada vez mais incerto, a gente precisa de mais tempo de oração. Quer algo prático? Ore. Ore mais. Quer estar preparado para o futuro? Além de aprender, amadurecer, desapegar-se, esses 5 desapegos que o Paulo sugeriu para nós, ore mais.
ore mais, porque aqueles com que Deus fala e ouvem a sua voz não são pegos de surpresa. Vou repetir para você: aqueles com quem Deus fala e ouvem a sua voz não são pegos de surpresa. Quem ouve Deus falar não fica vendido no mundo que mudou e irá mudar muito ainda. O mundo vai continuar mudando, e a gente já sabe disso pela Bíblia, que diz que os céus e a terra passarão, mas o que é que vai permanecer até o fim? A palavra de Deus permanecerá até o fim, por todo sempre, e amém. Você entende isso? Diga amém. 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 Queria te convidar a fechar os seus olhos, e nós vamos orar. Quero orar com você. Ziga, vem orar para a gente, por favor, meu irmão. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus, pelo ensinamento. Obrigado por tu nos conceder essa liberdade de aprender. Queremos te louvar, te agradecer, dar-nos sabedoria cada dia para nós orar mais e estudar mais. Obrigado que tu tens nos ajudado todos esses anos, mas nós sabemos que nosso futuro está em ti. Tu és o nosso centro e também nós queremos continuar sendo os teus filhos, que tu nos guia e nos guarda para nascer cada dia melhor. Nós queremos pedir tua bênção no Senhor Jesus Cristo. Amém.